Olá, ouvintes! Esse podcast é resultado da disciplina de Geografia da Saúde, ministrada pelo professor Raul Borges Guimarães, pela Unesp de Presidente Prudente. No episódio de hoje, episódio de número 4, falaremos sobre a concentração fundiária, a produção de alimentos e agrotóxicos no Brasil. Olá, Beatriz, você poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre a concentração fundiária e a produção de alimentos no Brasil? Olá, amigos. Meu nome é Beatriz Mercedes, sou graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de Presidente Prudente. Hoje, esse podcast, que é resultado das aulas ministradas do professor Dr. Raul Borges Guimarães, da disciplina Geografia da Saúde, tratará sobre a concentração fundiária, produção de alimentos e agrotóxicos no Brasil. Lembrando que todos os episódios do podcast Educação Alimentar para Transformar a Realidade e Promover a Saúde são conectados e, por isso, peço para que escutem o primeiro episódio e continuem acompanhando os próximos. Bom, para começar, iremos pincelar sobre a concentração fundiária no Brasil e, para isso, usaremos como base um artigo de Acácio Zúñiga Leite, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Como sabemos, desde a colonização dos portugueses, as terras foram destinadas e controladas pelas classes dominantes, isto é, a posse e o domínio das terras brasileiras estão concentrados em latifúndios, fazendo com que a terra deixe de cumprir uma função social. Podemos associar esse grande problema ao processo histórico, tendo como base o latifúndio estruturado na monocultura e no trabalho escravo. O debate em torno da concentração fundiária é infinito, inclusive em torno da necessidade de uma reforma agrária no país que, como sabemos, foi um dos motivos de um golpe militar no governo de João Goulart, o Jango. Dado o norte sobre a concentração fundiária no Brasil, falaremos da produção de alimentos e o uso de agrotóxicos. Quanto à produção de alimentos, temos 10 principais produtos agrícolas produzidos no Brasil. Vamos a eles: a soja, a cana-de-açúcar, o café, o milho, o algodão, a laranja, a mandioca, o arroz, o cacau e o tabaco. Sabemos muito bem que no nosso país esses produtos são controlados pelo agronegócio, termo utilizado para fazer referência ao contexto socioespacial da produção agropecuária, envolvendo a monocultura, adubos e fertilizantes, maquinários agrícolas, além da industrialização de produtos, bem como o desenvolvimento de tecnologias para dinamizar as atividades. Dito isso, será que esses alimentos sustentados e produzidos pelo agronegócio são seguros para a nossa saúde? É aí que entramos no uso excessivo dos agrotóxicos no Brasil. Segundo Vanderlei Pignatti, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, mesmo não sendo campeão mundial de produção agrícola. Para piorar, o país também é o principal destino dos agrotóxicos barrados no interior. Mas, Beatriz, por que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo? Segundo o autor, é uma somatória de razões, mas a principal é que somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, principalmente de soja. Sabemos que o cultivo da soja demarca um extenso território no Brasil, principalmente a região centro-oeste e agora também a região do Mato Piba, que é composto pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As sementes que são utilizadas já são pensadas para o uso desses agrotóxicos, ou seja, dependem desses produtos. Diferente do Brasil, os países da Europa proíbem muitos agrotóxicos em suas terras e, inclusive, também proíbem a aplicação destes por avião, que é amplamente usado no Brasil e que resulta em inúmeros problemas para os municípios, principalmente para a população, que é inevitavelmente contaminada. Indo nesse sentido, podemos elencar inúmeros problemas no uso dos agrotóxicos. Não existe proteção ao ambiente que é aplicado, tampouco ao trabalhador que está aplicando o produto. Além disso, pode contaminar o ar, lençóis freáticos e os rios. Ao trabalhador, pode causar câncer, problemas neurológicos, má formação fetal e desregulação endócrina. Precisamos ainda insistir que o uso desses produtos é injustificável, pois temos mais um. Os defensivos agrícolas, entre aspas, segundo o professor Vanderlei, demoram de 3 a 4 anos para degradar e o produto é tão prejudicial quanto a substância inicial. Ainda, para ficar mais esperto com o que o senhor e a senhora estão consumindo, as principais lavouras que utilizam agrotóxicos no Brasil por hectare
é o algodão, o tomate, o morango, as hortaliças em geral, a soja e o milho. No ano de 2019, o desgoverno do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, conhecido por apoio dos ruralistas, que, claro, são os maiores concentradores de terra, aprovou, a partir do Ministério da Agricultura, cerca de 420 agrotóxicos, sendo mais utilizado o famoso glifosato. Ainda, o Censo Agropecuário revela que o agronegócio brasileiro avança sobre o norte e o centro-oeste do país, em biomas como Cerrado, que atualmente vem sofrendo imensas ameaças com o uso de agrotóxicos, além de fomentar o conflito de terras no norte, para a violência no campo e para a destruição dos ambientes. Assim, podemos dizer que a concentração fundiária, a produção de alimentos e o uso de agrotóxicos está amplamente conectado. Com isso, perdemos nossa soberania alimentar e não damos valor para o pequeno produtor. Pelo contrário, veneramos produtos ultraprocessados, que possuem sua composição milho transgênico e soja transgênica, que estão entupidos de agrotóxicos. Temos que nos descolonizar e defender a nossa comida. Por isso, veneremos a mandioca, veneremos a abóbora, veneremos a batata doce, veneremos a goiaba, veneremos o maracujá, veneremos o pequi, veneremos o abacaxi. Enfim, veneremos os alimentos brasileiros. Pensando nessa cadeia, a vontade é de desistir de uma alimentação saudável e livre de veneno. Mas a saída é bem simples, a questão apenas é fazer. Para uma comida sem veneno, reforma agrária já. Obrigada pela oportunidade e até mais.